Olá pessoal, esse é o Man in the Arena, episódio número 7, estamos de volta. Um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante. Então, primeiro a gente queria agradecer a repercussão que a gente teve no último episódio com o Pedro Melo, o feedback, a audiência. Obrigado por tudo aí, pessoal. E hoje é um episódio especial. A gente tem o prazer de ter o nosso amigo Christian Barbosa aqui presente com a gente. O Christian é o maior e principal especialista em gestão do tempo e produtividade pessoal aqui no Brasil. Tem uma série de livros aí publicados, uma série de trabalhos. Primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Isso, obrigado a vocês aí, estar com amigos, vai ser bem legal esse bate-papo. Legal, eu queria que você contasse um pouco aí rapidamente a sua história, como é que você chegou até esse momento atual aí de trabalhar com produtividade pessoal, com gestão do tempo, Tem toda uma história pessoal por trás disso. Eu sempre falo que ninguém sonha em ser especialista em produtividade. Eu nunca pedi isso para minha mãe. Então, eu sempre quis ser empresário, desde os meus 6 para 7 anos, quis ser empresário. Aí, quando eu tinha 12 para 13, eu consegui passar numa prova da Microsoft. E aí me reforçou assim, essa vontade de ter empresa. Aí eu abri minha primeira empresa, que foi a Blue Eagle, com 14 para 15 anos. Essa empresa cresceu. E eu sempre falo que eu nasci nerd. E eu nasci um nerd bem desorganizado. Então, não tinha planejamento, organização nenhuma. Hoje as pessoas me veem aí, ler os livros e tal, falam, nossa, esse cara nasceu assim. Eu falo, não, eu nasci o oposto do que eu sou hoje. Então é uma competência que a gente pode aprender. E aí a empresa cresceu, eu trabalhava demais, por causa de estresse, acabei ficando muito doente, extremamente doente, uma gastrite, úlcera, enfim, foi bem pesado assim, o processo que eu tive de saúde por causa de estresse. E foi aí que um dos médicos falou assim, cara, faz um curso de meditação, yoga e gestão de tempo. E eu não gostei da ideia, achei ridícula a ideia, minha formação toda é computação, matemática, enfim. Achei a coisa mais idiota do mundo, gestão de tempo. Meditação ou gestão do tempo, eram as duas opções. Muda o teu estilo de vida, né? Então, ou você podia ser um praticante de meditação hoje, ou virou palestrante. Olha o que vocês vão falar sobre meditação. Não, é que às vezes tem coisas na vida que acontece uma coisa que direciona tudo que vem pra frente. Sim. E você muda, vamos dizer, a rota, né? Vamos dizer, se ele não tivesse se inscrito no curso de gestão de tempo, tivesse se inscrito no de meditação, ele um yoga e estaria na Índia. Teria uma vida talvez melhor do que essa, mas com certeza, não sei se melhor ou pior, mas muito diferente, né? Uma coisa que... E aí eu fiz o primeiro curso, aí nerd, viciei no assunto, achei que aquilo podia me ajudar realmente. E não foi do dia pra noite que eu melhorei, só que eu sou um cara muito persistente nas coisas que eu quero, então eu sabia, eu realmente vou pro saco, eu vou morrer se eu não me tratar. E aí eu comecei a aplicar realmente os conceitos de uma forma ou outra, e eu vi assim, a minha melhora foi 4 meses depois, eu falo um pouco isso, mas assim, 4 meses depois foi onde eu tive o meu maior ganho. Eu não trabalhava mais no domingo, eu comecei a ir pra faculdade, porque o ano anterior eu tinha bombado por faltas, então esse ano eu estava começando a fluir melhor a minha faculdade, foi pouco, eu consegui terminar. E aí, gradativamente, eu fui melhorando, fui diminuindo, sei lá, uma carga horária de 18 horas para 16, 14, até que estabilizei nos 12. Aí hoje eu faço 10 horas de trabalho que eu gosto, aí tem aquele lance do empreendedor que acho que é importante a gente citar. E foi isso, foi assim que eu entrei nessa área de gestão de tempo. Eu acabei virando instrutor de várias consultorias desse assunto, então eu não nasci especialista nisso. Eu fui convidado para participar de algumas consultorias nesse assunto, dar treinamento, consultoria nessas áreas. Aí chegou 2003, eu achei que não estava mais dando tanto resultado, fiz uma pesquisa, que foi para fora do país, e a pesquisa mostrou que estava errada a gestão de tempo. Tinham princípios muito simples que não estavam colocados, por exemplo, organização. Quando eu falava de organização em 2002, as pessoas me falavam assim, são dois assuntos completamente diferentes. Tempo e organização são duas áreas distintas, né? E eu falava assim, não, mas tem que estar junto, as pessoas perdem tempo hoje localizando e procurando informações, então me achavam maluco. Outra coisa que em 2002 eu falava que as pessoas iam gerenciar o seu tempo no celular. Naquela época não tinha smartphones ainda, tinha um Palm e tinha um celular mesmo. Também me chamavam de maluco, falavam que, enfim, que isso nunca ia pegar. E aí, com base nessa pesquisa, eu desenvolvi um método, que foi o método Triad, com meus clientes, basicamente, testando e tudo mais, que tinha um software de suporte, óbvio, eu tinha que fazer o software, vem da minha natureza, então para as pessoas aplicarem. E isso virou livro, né? Virou o software, a Tríade do Tempo, e o Tríade Software naquela época. Acabou tendo um sucesso maior do que eu esperava por causa da internet. Eu lembro que no software eu tinha feito um e-book, então tinha um e-book resumido aqui no Brasil, porque eu tinha a publicação aqui nacional, e eu fiz um e-book em vários idiomas, que as pessoas compravam o e-book e ganhavam o software. Então a gente acabou quase 1,5 milhão de exemplares aí desses e-books vendidos no mundo, ou físico, dependendo do país que foi, fez versão física.
E acabou me tornando especialista nesse assunto. Começou a ter muita demanda de várias áreas, comecei a aprimorar, estudar mais esse assunto mesmo a fundo. E foi aí que começou toda a história, lá para 2003 para 2004 que isso aconteceu. Acabou que depois eu saí da minha empresa de tecnologia, eu fiz uma fusão com um cliente meu, que era a Prax, a holding do Oliveto, naquela época de comunicação. Aí eu fiquei sócio da Prax durante 3 anos, até que chegou um momento que eu falei assim, olha, eu quero sair para me dedicar justamente à gestão de tempo. Eles encararam muito bem aquela coisa, mas eu queria viver por esse sonho. E foi aí que eu abri a Triad como negócio, uma empresa extremamente focada, todo mundo fala que eu era maluco de fazer uma empresa só para fazer isso, gestão de tempo, em treinamento, software e consultoria. E aí acabou dando certo, a gente cresceu, estamos aí no mercado batalhando, minha meta agora é Estados Unidos, lá a gente tem grandes nomes de produtividade, eu acho que alguns até um pouco desatualizados, outros meio aventureiros, mas eu acho que é um mercado já que demanda esse tipo de coisa. Então eu quero levar todo esse know-how, esse expertise que eu desenvolvi aqui, todas as estatísticas, porque hoje o método Triad é baseado em matemática. Então eu posso dizer, por exemplo, se eu analisar a agenda de vocês, pegar uns 2, 3 meses, eu consigo dizer o seguinte, por que o Léo tem mais planejamento ou ele executa menos? Tem tudo equações por trás disso, isso é que é bonito de ver. E saber assim, quantas horas você consegue planejar, quantas horas você não consegue planejar. Basicamente é tecnologia aplicada à estatística, matemática e algoritmos preditivos. Então usar esses novos princípios de produtividade com o mercado mais aquecido, que é o mercado americano. Demora 4 meses para conseguir aplicar? Porque você falou isso aí, eu lembrei de um negócio interessante que eu vi outro dia, que eu achei que faz muito sentido com um monte de coisa, até tem o livro do Seth Godin, que meus amigos falam que eu sou o maior fã do Seth Godin, que é o do The Deep, né? Sim. Que, cara, e eu vi outro dia num outro livro que fala o seguinte, é como você aprender a andar de bicicleta, ou como você aprender a tocar guitarra, ou você jogar basquete, ou o que for. No início é um saco, porque você se esforça pra caramba e não tem resultado. Tipo, você tem, sei lá, 5 níveis de tocar violão. Sim. Até o terceiro dá um trabalhão e você não toca nada. Né? Então tem um pouco disso de persistência, né? Tem. A gente pesquisou isso. O que eu sei hoje, vendo as estatísticas, uma pessoa ela começa a ter resultados da 5ª para a 6ª semana, quando aplica, por exemplo, usando o nosso software. Tipo, mais de 30 dias. Mais de 30 dias, não 21 dias, como o pessoal falava do hábito. Porque a pessoa, na verdade, é até um paradigma aí. A gente falava de gestão de tempo com a questão de hábito. Temos que criar o hábito da coisa. E não é o hábito que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar o nosso modelo mental. A forma como o nosso cérebro reage às nossas demandas. A forma como o nosso cérebro atua no dia a dia nas atividades. Porque a partir do momento que a gente muda o modelo mental, a forma como a gente pensa e reage, aí sim a gente consegue mudar os hábitos e isso perenizar. Mas isso tem um lado muito emocional também, né? Muito de você... Até uma das coisas que eu coloquei aqui pra gente já mudando um pouco nossa ordem, uma das coisas assim, tipo, eu li o seu livro, eu li David Allen, lá atrás eu li o 7 Hábitos, né? Tenho lido muita coisa, e acho que uma das coisas que pra mim foi difícil, assim, tipo, eu me sentia dentro de uma camisa de força, né? No gestão do tempo. Então estão me travando, estão me fechando, estão me impedindo de eu movimentar livremente. E aí uma das coisas que eu coloquei, assim, tipo, esse negócio de saber o que quer. Né? Tipo, primeira coisa, tipo, é saber para onde você quer ir, Exato. O que você quer fazer, né? Esse teu ponto é bem legal, assim, porque muitas pessoas têm esse paradigma, a gestão de tempo me engessa. E na verdade, se a gestão de tempo te engessar, você não faz ela. A gestão de tempo tem que ser super flexível. Quanto mais flexível, melhor. Hoje a gente tem estatística que mostra o seguinte, antigamente a gente falava, planeje 70% do dia. Eu sei que se eu começar a planejar 70% do dia de uma pessoa, não vai dar certo. Planeja 40%, 50% do teu dia, o resto deixa para espontaneidade. Porque isso vai começar a dar para ela um ganho. Eu estou fazendo o que eu planejei e o resto é para eu escolher naquele momento. Com o passar do tempo, ela começa a aprimorar esse mindset, esse modelo mental, e ela começa a planejar mais e executar melhor o dia dela. Então ela começa a ter mais controle. Você tem que dar espaço. Você tem que ser flexível, espontâneo. Se tiver flexibilidade e espontaneidade, você acaba por terra. Então significa que você tem que colocar menos compromissos e tarefas travadas por um dia determinado. Exatamente. Por exemplo, tem várias metodologias, né? Eu gosto, hoje, se fosse assim, Christian, tirando a tríade, claro, qual que você gosta mais, assim? Eu gosto muito da abordagem do Allen, é uma das que eu acho mais, assim, próximas do que eu diria do modelo ideal. Para quem conhece, do Allen, David Allen, do GTD. Do GTD, Getting Things Done. Aqui eu acho que no Brasil é a arte de fazer acontecer. Essas traduções meio... O que eu não gosto no Allen? Várias pessoas, se você pegar usuários de GTD, eu tenho muitos hoje que migram pra gente,
programa GT dele tem a questão de um dia talvez, e as pessoas procrastinam muito com isso. A forma dele planejar a execução diária, ela às vezes se quebra e a pessoa adia muitas tarefas. Então esse é um ponto, especificamente do Allen. E o principal do Allen, que eu acho que ele não foca muito nisso, ele é muito na técnica, mas ele esquece às vezes de uma coisa que é definir o que é importante. A primeira fase da metodologia TRI é de identidade. Se eu não tenho clareza do que é importante, eu com certeza vou gastar mais tempo à toa. Porque a gestão de tempo é só uma desculpa para você executar aquilo que você quer. Então, eu falo o seguinte, o tempo não é tão importante quanto saber para onde você vai. Se você sabe para onde você vai, a gente começa a arrumar tempo para fazer essas coisas. A metodologia entra mais fácil. Isso também entra com o conceito de procrastinação, aí que é uma coisa que eu tenho estudado bastante. Aí vou fazer bastante coisa sobre isso. Aí vai ter vídeo, vai ter artigo, provavelmente vai sair um novo livro com essa temática, né? Executar, acontecer. Então quer dizer, antes da técnica da gestão de tempo, tem uma organização dos valores até da pessoa. Assim. Eu não digo de valores, né? O Covey fala muito de valores, a sua escala de valores e tudo mais, mas o que eu vejo hoje é que é difícil a pessoa mudar seus valores. A pessoa pode descobrir, do tipo, o meu valor principal é trabalho, eu quero investir na minha carreira. Tem que descobrir o que ela gosta, o que ela quer fazer, tipo, o que, né? Pra onde ela quer ir, né? Sim, onde ela quer ir. Mas a questão de visualizar um sucesso de hoje ou o sucesso de um ano, né? Tipo, o que é um ano bem vivido, ou bem, né? Porque às vezes você sabe os seus valores, mas você não consegue mudar eles. Você sabe que o valor, por exemplo, o teu valor principal no determinado momento é a carreira, e a família está vindo no segundo lugar, você fica mal com isso. Aí você precisa do quê? Você precisa de uma ajuda, terapia, psicólogo, PNL, que ajuda a mudar essa escala de valores, mas não adianta você querer dizer, muda assim, assado, que não vai mudar. Então é uma frustração. Então eu não gosto da abordagem de valores. Já gostei um dia, hoje eu vejo que não funciona mais. Eu acho que a gestão de tempo, o grande mote dela é fazer a coisa acontecer. E acho que é para isso que as pessoas deveriam ter mais tempo, para atingir objetivos, metas de vida, sejam profissionais, pessoais, emocionais, seja lá o que for. Mas quando a gente descobre algo que a gente quer de verdade, a gente faz. E a mágica da gestão de tempo está nisso. Em fazer você evoluir e não simplesmente agir como muita gente fica fazendo. Uma das coisas que eu achei muito legal no livro que eu li recente, aí, que não tem nem em português, a gente chama Making Ideas Happen, que eu até te falei, Sim. Acho que por cima desse livro. Estou lendo ele. É legal. Biblioteca de livro. Uma das coisas que ele fala é você colocar muito pouca coisa na agenda. E aí eu comecei a trabalhar nisso, tipo, quais são as 2 coisas que eu quero fazer hoje? Tipo, porque aí me força a pensar, bom, para onde eu quero ir? Ou onde que é, tipo, se eu fizer 2 coisas que... Né, só 2 coisas hoje, como que eu faço para essas 2 coisas me trazerem o maior resultado possível? Porque aí eu tenho que escolher muito bem essas 2 coisas. Sim. Tem que estar muito alinhado. Você até tweetou outro dia falando que você pode priorizar por necessidade, uma coisa assim. Exatamente. Então, tipo, olha, hoje eu vou focar em cursos online da AgriPoint, que é uma área de negócio da minha empresa. Então eu vou trabalhar nesse negócio, eu tenho 2 prioridades nessa área de negócio que eu vou fazer hoje. E tem pouco tempo que eu comecei a mexer dessa forma, eu achei que ficou muito mais fácil de produzir coisas que você termina o dia e fala, caramba, hoje eu consegui fazer coisas que tem consistência, que tem substância. Não é uma coisa, hoje eu fiz 15 coisas ou 27 coisas, mas e aí? Acabou o dia e eu não vi um produto final entregue. Assim. Essa questão é interessante, mas assim, na minha posição hoje como especialista nesse assunto, eu não posso dar uma coisa que sirva para mim, eu tenho que dar uma coisa que sirva para todos. Se eu falar mas será que não tem coisas tem coisas que vão servir para grupos diferentes? Até uma das perguntas que eu coloquei aí em relação a criatividade, organização. Até tem, mas assim, quando a gente fala de um método, o método realmente ele tem que se aplicar em 80% dos casos das pessoas. A gente tem que trabalhar com a maioria. Se eu trabalhar com um nicho especificamente, significa que o método não pode ser comprovado nem replicado. Então, quando eu estou falando de estatística, de matemática, eu tenho que fazer o máximo de coisa para dar o máximo de certo para a maioria das pessoas. Vão ter casos à parte, sem dúvida nenhuma que a gente até pode falar sobre isso, mas vão ter casos à parte. Por exemplo, colocar só 2 coisas na agenda é muito legal, tipo, no teu caso. Você é um empreendedor, você tem decisão sobre a sua agenda, não tem um chefe direto para você. Mas se eu falo isso para um funcionário que está na empresa e que tem milhares de coisas para atender, não funciona para ele. Então, falando da maioria das pessoas. Então, acho que a gente pode ligar 2 coisas. O que a gente coloca? A gente tem que ter flexibilidade na agenda. Mas a gente pode priorizar por necessidade. Então, tipo assim, olha, hoje eu quero investir no meu curso de inglês, em falar outro idioma. O que eu vou focar nessa necessidade de falar inglês?